como fazer uma reconciliação com meu pai, com a minha mãe, como eu posso me reconciliar com eles. Eu acho que essa é talvez uma das perguntas mais comuns dentro do canal. E uma das questões que mais aparecem no trabalho terapêutico, no consultório, no dia a dia e nas constelações também. Talvez a relação mais complexa que a gente tenha nessa vida, talvez a mais bela, a mais difícil, a mais complexa, a mais dura, a mais cruel, seja essa relação. Sempre que se trata de pai e mãe, nós nos prendemos muito ao ato em si. E todo ato, ele é coberto, ele se preenche no julgamento, ele se preenche nos preconceitos, ele se preenche nos valores, ele se preenche naquilo que nós determinamos nessa vida como certo, como errado, como belo, como feio. E acho que talvez uma das coisas mais bonitas dentro da constelação, dentro do trabalho sistêmico de uma forma geral, seja o fato de que o trabalho sistêmico ele se apoia sempre no fato e não no ato. É por isso, talvez, que o Bert Hellinger tenha sido tão execrado por algumas pessoas. E é por isso, talvez, que muitas vezes no meu canal e no canal de tantos outros grandes consteladores que eu conheço, de pessoas que falam muito sobre constelação, que você vai encontrar aqui na internet, algumas que fazem citações que são magníficas. Então você tem várias pessoas trabalhando na internet. A própria Sophie Hellinger, o próprio Bert Hellinger. É talvez por isso que muitos desses, de alguma maneira, sejam duramente criticados, como já fui aqui no canal. Como várias vezes eu sou criticado. Sempre que surge o tema pai e mãe, e a gente vai trazer uma visão, né, porque a gente está trazendo sempre uma visão, só uma visão. Não é uma defesa, não se trata de uma defesa absolutamente, mas de uma visão. Sempre que se traz uma visão, começa a se discutir o ato em si. O ato e não o fato. E o ato em si é, então o que você diz do pai que abandonou o filho? O que você diz da mãe que abandona o filho? O que você diz do pai que abusou? O que você diz da mãe que abusou? Muitas vezes você está trazendo só uma forma de olhar para algo que é extremamente intenso, que é extremamente verdadeiro, que é a nossa relação com os nossos pais e a importância dessa relação. Uma vez que, se a gente conseguir entender, uma vez que a gente entenda, né, o princípio, né, desse conceito de olhar para os pais, porque o princípio do conceito de olhar para os pais é olhar verdadeiramente para uma parte nossa, uma parte que vive em mim, porque por mais que eu queira, eu não consigo nunca tirar o fato de que eles serão meus pais. E mesmo que eu os renegue, eles sempre serão os meus pais. Eu sempre dou esse exemplo. Eu digo o seguinte, olha, aqui nós temos só um homem e uma mulher. É só um homem e uma mulher. Mas esse homem e essa mulher, por um momento, se uniram e dessa união vem uma criança. Um menino, uma menina. E nesse relacionamento, muitas coisas que esta mulher e esse homem vão fazer, muitos dos atos desta mulher e deste homem, vão causar nesta criança dores profundas, um trauma profundo. As machucaduras da nossa vida, mesmo aquelas que foram mais difíceis, grandes traumas que a gente sofreu, que foram físicos, talvez um acidente onde a gente tenha se cortado, quebrado uma perna, quebrado um braço, isso se cura muito mais rápido do que aquelas feridas que se abrem na nossa alma. Essas feridas que se abrem na nossa alma, elas são de difícil cicatrização. Uma criança, às vezes, vai levar uma ferida dessa até o final da sua vida. E ainda no final da sua vida, continuará sendo uma criança que sente uma dor enorme, que talvez seja a dor do abandono, talvez seja a dor da exclusão, talvez seja dores que a gente não consiga nem imaginar ainda, mas que afetam essa criança por toda a sua vida. Então essa relação, a relação que nós temos com os nossos pais, sempre que um constelador vem falar,
E aí, como eu te disse, tem inúmeros consteladores que falam, como eu já falei. Sempre que a gente vem falar dessa relação, a gente vem falando de um determinado aspecto dessa relação. E quando a gente fala desse aspecto, é só um ponto de reflexão, não se trata de uma defesa, não entra uma questão moral aqui dentro. Mas as pessoas ainda têm muita dificuldade de lidar com isso. E eu te digo isso porque eu tive essa dificuldade. Eu, dos 13 até os meus 30 anos de idade, eu tive muita dificuldade de lidar com isso. As constelações me ajudaram muito no sentido de entender e de perceber o que é tomar os nossos pais verdadeiramente. Muitas pessoas vêm perguntando, então, como é que a gente faz para fazer isso? Como é que a gente pode fazer esse trabalho? No livro O Amor do Espírito, na Real Ciência, Bert Hellinger até propõe um exercício. Ele propõe um exercício, que o exercício é que a gente pudesse aqui sentar onde nós estamos, sentar num lugar e trazer os nossos pais à nossa frente, fechar os nossos olhos e trazer os nossos pais à nossa frente, respeitando a distância que nós temos deles. Esse exercício, lá, se você for procurar, ele fala de reconciliação da alma, ou uma reconciliação na alma. Então, é como se a gente pudesse trazê-los aqui e verificar, apenas verificar, que distância seria mais confortável. E a partir dessa distância perceber qual é a família, qual é primeiro deles que está mais ou menos acolhido, qual é a família que está mais ou menos acolhida. E aí a gente, ao fechar os olhos, a gente imagina apenas que a gente pudesse dar um lugar para eles, dar um lugar aqui dentro de nós para eles, apenas com talvez uma frase, um movimento que fosse, dizendo eu sou talvez a maior e a melhor versão de vocês. Eu quero ser essa versão, quero ser essa melhor versão, quero ser uma versão melhor, mas por favor, olhem para mim. Então é como se eu, neste momento, me reconciliasse com essa parte minha, uma parte. Essa parte que pode passar o tempo que for, daqui a 100 anos, essa mulher, a Maria, que é filha do seu João, e do filho do seu João e da dona Josefa, daqui a 100 anos ela continuará sendo filha do seu João e da dona Josefa. Nada vai mudar esse fato. Então as constelações, elas não buscam olhar para o ato. O ato é discutível. Nós vamos discutir o ato dos pais. E nós podemos discutir o ato dos pais? Podemos discutir o ato dos pais. Mas para onde isso nos leva? Qual é o efeito que isso tem? É uma discussão sem fim, é uma discussão infinita, onde nós vamos defender inúmeros pontos de vista que estão ligados apenas a conceitos morais que cada um de nós trazemos. E eu nem quero dizer, e nem quero discutir ou abrir uma discussão, se esses conceitos morais eles estão certos ou se eles estão errados. Absolutamente. Porque a questão é que a verdade, essa verdade que nós carregamos, ela é muito nossa. Ela não é uma verdade que alcance outra pessoa. Portanto, dessa verdade, só nós sabemos. A verdade da dor que nós sentimos, a verdade da solidão que nós vivemos, a verdade desse movimento que ainda fica dentro de cada um de nós, na nossa alma, num sentido muito mais amplo, que muitas vezes nos impede de olhar de uma forma mais adequada para o nosso trabalho, de olhar de uma forma mais adequada para os nossos estudos, ou de ter, assim, melhores relacionamentos. Um relacionamento melhor de casal, um relacionamento melhor com os nossos pares. Uma vez que nós estamos presos ainda nessa relação que é, talvez, a maior, a mais bela, a mais cruel, a mais dura, como eu disse, tudo isso, a mais importante de todas. Talvez a gente ainda fique muito preso. E aí ele fala algo também, naquele livro Um Lugar para os Excluídos, e no livro Constelações Familiares você vai encontrar também Um Lugar para os Excluídos, e no livro Constelações Familiares, onde ele fala dessas leis sistêmicas, onde ele dá uma entrevista
para aquela Gabriela Tenhovel, ele fala, em alguns casos, tudo que nos resta é dizer que pena, né? Mas hoje eu quero só trazer essa reflexão, mas eu preparei um exercício. Eu vou deixar o link aí embaixo. Esse link, você pode acessar esse link, você vai entrar numa outra página para acessar esse exercício. Ele vai estar à sua disposição, se você quiser. Se você quiser, ele está à sua disposição, você pode acessá-lo quanto você quiser. Mas eu gostaria de deixar essa reflexão, uma reflexão de que quando é que a gente vai baixar a nossa, vai descer as nossas armas, a gente vai baixar as nossas armas e a gente vai se dobrar ao fato de que nada vai mudar a condição de que nós continuamos sendo filhos deles e que podemos tomar essa melhor parte deles. Esse vídeo de hoje, ele é função de inúmeras questões que surgem dentro do canal e muitas críticas que surgem para os consteladores quando eles estão falando do papel dos pais. Mas eles só estão falando do papel dos pais. E muito daquilo que nós trazemos aqui em cada vídeo, e aí eu falo agora de todos os consteladores que eu vejo que trazem essa questão dos pais. Muito disso que nós trazemos é só uma visão. Se trata de uma postura. Se trata de uma postura, não uma obrigação e nenhuma defesa. Algumas pessoas buscam uma discussão e ninguém quer discutir sobre isso. Cada um vai vencendo ao longo da sua vida, vai vencendo essas dores da sua forma. Existem alguns exercícios que podem nos ajudar, existe como esse que eu estou deixando aí para você. Eu vou deixar o exercício aí embaixo, depois se você quiser, você clica no link, mas eu te deixo essa reflexão também, uma reflexão para que você verifique quando é que você vai querer baixar as armas e você vai olhar apenas para o fato. O fato é que não somos filhos deles e que muitos de nós sofremos demais ao longo do caminho e o que nós buscamos é só uma reconciliação na nossa alma. É só esse fato. E isso nos faz abrir um espaço para refletir também sobre atos e fatos. Nós podemos discutir um ato uma vida inteira, mas o fato é que é libertador. E é sobre fatos que as constelações atuam, sobre os fatos. É com os fatos que elas trabalham. Foi isso por hoje, vou deixar 2 playlists aí para você e o exercício. Depois, se você quiser, você acessa. Lembra de assinar o canal, clicar no sininho, essa coisa toda. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até lá.